Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Iremos iniciar a correção do capítulo 6, os Aztecas. Espero que vocês tenham lido o livro e feito os exercícios. Uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul, para facilitar a vida de vocês e a minha também. Primeira questão. A imagem a seguir é uma representação do brasão de armas do México, país que está situado no território dos antigos Aztecas, ou Mexicas. Observe a figura e responda as questões em dupla. Como não estamos em dupla, vamos fazer de forma individual. A que semelhanças e diferenças é possível perceber entre a história da fundação de Tenochtitlan e o brasão de arma do México? Resposta. Semelhança. Imagem da águia pousada sobre um caco devorando uma cobra. Diferença. No brasão há elementos que são particulares da história do México, uma faixa de 3 cores da bandeira mexicana, verde, branco e vermelho. Além disso, na história, a imagem da águia sob um caco, devorando uma cobra. É anunciado pelos deuses que a ideia não foi representada no brasão de armas. B. O brasão de armas do México atual apresenta símbolos relacionados à cultura dos antigos astecas. Qual seria o motivo para isso, na opinião de vocês? A presença de símbolos relacionados à cultura asteca no brasão de armas do México atual indica o reconhecimento da identidade que liga o povo mexicano atual aos antigos mexicas. Ao mesmo tempo, outros países latino-americanos tentaram apagar a memória indígena da sua história, procurando valorizar apenas a cultura trazida pelo colonizador. Essa é a resposta, pessoal. Segunda, os dois textos a seguir tratam da organização social política do Império Azteca. Leia e responda as questões. Os astecas, os últimos a chegar ao México Central, só entraram no século XV. Empreenderam a união por meio de confederações, mosaicos de cidades e estados pequenos, e as grandes que dividiam entre si o país. A arte azteca é uma arte imperial, a de um estado que se esforça para absorver e reestruturar o patrimônio de todo um vasto conjunto de povos diversos. 2. Segundo o texto. Esses florescentes impérios, baseados no domínio sobre os outros povos, até então haviam disputado a posse do vale. Devia sua prosperidade ao tributo de 38 províncias. Entre elas, adicionou que, segundo o Códex de Mendonça, tributava 400 cargas de cacau das 980 que o Estado consumia. Perguntas? Segundo o texto 1, como estavam organizados os povos do México Central antes da chegada dos astecas? Resposta. Conforme o texto 1, a região central era ocupada por diversas cidades e estados independentes, os quais só passariam a constituir parte de um estado centralizado a partir do século XV. B. Que tipo de governo, de acordo com os textos, os astecas estabeleceram no México Central? Os astecas estabeleceram um regime imperial, anexando os territórios e dominando os povos que lá viviam. Na verdade, era uma confederação de cidades, estados e povos. C. A forma como os autores apresentam a relação dos astecas com o povo no México Central é semelhante ou divergente? Justifique. Os pontos de vista são divergentes. O autor 1 apresenta a formação do Império Azteca por meio da união e da absorção da cultura dos dominados. O texto 2 enfatiza a dominação e a cobrança de impostos sobre os povos subjugados. 3. Quais eram as atividades econômicas dos astecas? A agricultura era a principal atividade econômica dos astecas. Mas também eles pescavam e criavam animais. 4. Leia o texto a seguir e, com base nas informações do conhecimento adquirido, responda por que a guerra era um elemento fundamental para o Império Azteca. Vamos ler o texto. A guerra entre os astecas teve um papel fundamental para a expansão e manutenção do Império erigido, em grande parte no território denominado como México. Este império se estendeu no tempo até a chegada dos espanhóis em 1519. Territorialmente, por todo o Vale do México, submeteu diversos povos que habitavam este vale ao seu jugo. Pergunta: por que a guerra era um elemento fundamental para o México? Resposta: a guerra teve um papel fundamental para o Império Azteca, porque foi por meio dela que ele se formou e pôde se expandir. Além disso, a guerra possibilitou a cobrança de tributos dos povos dominados. Então, os astecas construíram obras foram fundamentais para o abastecimento urbano e ampliação da produção agrícola. Quais as condições geográficas onde estava localizada a capital azteca influenciaram o desenvolvimento das técnicas arquitetônicas e agrícolas desses povos? Resposta:
A capital asteca foi construída em uma pequena ilha no Largo Texcoco. Para evitar inundações, os astecas construíram diques e barragens. Também construíram aquedutos para conduzir a água potável para a população, já que a água do lago era salgada. Além disso, os astecas criaram terraços sobre a água dos lagos chamados chinampas, que ampliaram as áreas cultivadas por meio de canteiros flutuantes. Ou seja, eles tinham domínio de técnicas arquitetônicas e da construção. Então, acabou. Espero que vocês tenham corrigido seus exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau.